Ok, pessoal. Então, o próximo assunto são LEDs e flip-flops, ok? Esse assunto, ele começa, né, porque logo a gente vai precisar de fazer circuitos sequenciais, né? Até agora, tudo que a gente fez, né, tudo que a gente estudou era para circuitos combinacionais. A gente estava fazendo lógica combinacional, E, AND, OR. A partir de agora, né, a gente vai fazer circuitos lógicos sequenciais. Para isso, a gente precisa de quê? Memória, né? Porque um circuito sequencial, né, um contador, uma máquina de estado, né, você precisa do estado anterior, né, e do próximo estado, dependendo do seu projeto, né, para achar o próximo estado, ok? Então, se você precisa do seu estado anterior, você precisa de memória e você precisa de clock. Então, essa aula aqui, ela fundamenta a gente para fazer essas duas coisas aqui, ó, memórias e clocks. Então, depois da aula do inversor, eu costumo dizer que é a aula mais importante, né? Depois a gente vai estudar, né, andando ainda na disciplina, né, os dois tipos de memória. A memória biestável, que também parte do princípio dessa aula aqui. Ok? Que ela tem dois estados, o nível lógico 1 e o nível lógico 0, né, que seria a memória que a gente conhece como memória estática, né, uma SRAM. E SRAM é da minha época, né, acho que vocês nunca viram uma memória SRAM no computador de vocês, né, vocês já são da geração da SDRAM, né, que é uma memória dinâmica onde a gente armazena o nível lógico num capacitor. Então, o que a gente vai ver hoje fundamenta a gente para essa primeira parte aqui, ok? Então, efetivamente, né, o que é um LED? Vocês os que já começaram a fazer os flip-flops lá no layout, já começaram a lidar com esse tipo de ligação aqui, né? Uma porta lógica realimentada na outra, ok? Então, vamos pensar de uma forma bem simplista aqui, né? Vamos ver se ele deixa eu editar. Nossa Senhora, e como deixa? Se eu colocar um zero aqui, ó, do outro lado eu vou ter o quê? Ter um, ok? Esse 1 vai vir aqui, inverteu, virou o que de novo? Virou zero. Tá. Isso aqui vai ficar aqui para sempre, na opinião de vocês? Vai. Desde quando você Vai não? mantenha a alimentação desse circuito aqui, isso aqui vai ficar aqui para sempre. Então, o que a gente criou aqui? Uma célula de memória muito rudimentar, né? A gente tem aqui, né? Vamos dizer assim, esse nó X aqui, né? Seria, se a gente estivesse olhando, né, para um flip-flop, né? Isso aqui seria o Q, né? E do lado de cá seria, né, o Q barrado. Beleza? É mais ou menos assim que vai funcionar todo o ciclo que a gente vai ver agora, tá? E da onde vem isso daí? Vem desse circuito aqui, ó. Explicando, né, que esse circuito, né, tem dois pontos dois pontos de operação estável, ok? Três de interesse, né? Então, o que ele está mostrando aqui, ó? Bom, se eu variar essa fonte aqui, ó, VW, ok? Olha esse eixo aqui, ó. Linearmente, ou seja, essa linha aqui, ó, e observar a saída Vx, a gente vai ver a CTT do inversor G1, certo? Só que aqui, além dele fazer isso, né, ele vai variar isso aqui, só que a saída aqui Vx do inversor G1, ela está na entrada do inversor G2. Então a gente vai ver uma variação aqui também em VZ. Esse VZ aqui é o quê? É essa curva azul aqui, ó. Ok? Ela lembra uma CTT, mas não é uma CTT, né? E essa curva azul, ela vai cruzar, né, com a tensão VW linear que está subindo aqui em três pontos. O ponto B, o ponto A e o ponto C. Por que eu começo pelo ponto B? Porque o ponto B é um ponto que a gente chama de operação não estável. Okay? Se eu deixar essa fonte aqui, ó, em VDD sobre 2, okay? E depois desconectar ela, né, e realimentar o circuito, fazer essa ligação aqui, esse circuito tende para correr para um dos dois pontos aqui. Por quê? Porque o inversor CMOS, ele possui um negócio que a gente chama de realimentação positiva, né? Ou seja, ele dá um pouco de ganho no sinal que está aqui, que vem para, vamos pensar nessa figura aqui. Né?
Esse aqui dá um pouquinho de ganho, que vem para esse daqui, que dá outro pouquinho de ganho, que vem para esse aqui, dá outro pouquinho de ganho. No final, você vai ter um ganho muito grande, que vai saturar, ou vai chegar em zero, ou vai chegar em VDD. Né? Então, o que acontece nesse ponto aqui? Deixa eu ver se eu tenho um slide explicando isso daqui com um pouquinho mais de detalhes. Tá. Tem, né? Mas vamos explicar aqui mesmo. Então, o que acontece aqui? Imagine que eu coloquei em VDD sobre 2 aqui. Ó. Vamos colocar valores. Imagina que eu estou alimentando isso aqui com 1.6, que é o que eu estou fazendo no meu projeto. Se eu vier aqui colocar 0.8, né, e fechar a malha, né, em teoria deveria ficar 0.8 gravado aqui, o VDD sobre 2 para todo mundo. Mas isso não vai acontecer. Quando isso aqui tiver fabricado, vai ter uma pequena distorção aqui, né, um pequeno ganho em um desses dois camaradas que vai fazer isso aqui ocorrer para o ponto C ou correr para o ponto A. A gente vai ver isso daqui a pouco, eu vou mostrar na prática, né? Então, se eu colocar aqui, né, 0,8, 0,00001, né, quando essa malha estiver fechada, isso aqui já vai convergir para 0, isso aqui vai convergir para 1. É isso aqui que essa figura está falando. Então, se eu estiver no ponto estável, né, e der um tapinha na tensão para cima, ela vai correr para o C. Se eu estiver no ponto instável e der um tapinha na tensão para baixo, ela já corre para o A. Por isso que a gente diz, né, que esse circuito aqui, ele é biestável, ele tem dois estados de operação estáveis. Né, que Ô, seria... professor, e Oi. esse tapinha que você colocou aí é como se vai ser gerado por alguma distorção do inversor ali, né? Ou distorção do inversor ou um circuito de partida mesmo, tá? Ah, tá. Vamos mostrar isso daí na prática. Deixa eu só ver se tem alguma coisa nos slides, né? Porque eu tenho essa mania de falar tudo que está na aula num slide só, né? A gente passar os slides. Aqui está explicando, então, os 3 pontos, né? Ok, os inversores de um pequeno ganho incremental. Então, o que acontece se o EW sofrer um pequeno incremento? Beleza, ele vai correr para o ponto C. Sofre um pequeno decremento, ele corre para o ponto A, tá? Alimentação positiva, estável. Então, esse aqui é o circuito básico de um LED. Então, vamos lá para a ferramenta, né? Hyper Manager, 33, LED Demo tá ali, né? File New, Cell View. Bom, então aqui o que eu vou trazer? Eu vou pegar na própria biblioteca da EQI33, né? O nosso inversor aqui, tá? O meu inversor. Okay? Eu vou fazer o desenho da figura, né? Igualzinho tá lá na figura. Analog lib, da analog lib eu vou precisar de GND. GND. Um GND aqui, outro GND aqui e outro GND aqui. Vou precisar de VDC. Uma tensão de alimentação 1.6. Aqui. O outro vou chamar de VW para ficar igual da figura lá, vai ficar aqui. Preciso de VCC também. Aqui, aqui, aqui. Vou precisar de um aqui também para não ficar simulando a vazio. Vou pôr uma capacitância de aproximadamente 3 inversores desse. Então vamos lá, vou puxar uma variável VW. Por enquanto eu vou deixar ela na metade da minha tensão de alimentação. Tá? Model file. Barra, PPS, Synopsys, PDK, Time, Models, Spice. Ok. A simulação. A simulação eu vou fazer o quê? Eu vou variar, na simulação desse sweep, né? Vou variar o VW,
vou começar em 0, vou terminar a tensão de alimentação 1.6, vou dar de 1 mV. E o que eu quero ver? Eu quero ver, antes de pegar o que eu quero ver, vamos chamar isso daqui Alt 2. Alt 1, Alt 2. Então, o que a gente espera ver, né? A rampa aqui no IN, no Alt 1 a CTT desse inversor, no Alt 2 a curva lá da aula teórica do LED. Então, agora eu vou pegar o que eu quero ver lá. O IN, o Alt. Ok. Bom, se eu fiz tudo certo... Tá, então o IN é o vermelho, né? O Alt 1 é a CTT do meu inversor, beleza. Já vi, vamos apagar, não atrapalhar. E no verde é o quê? É essa curva aqui, gente, ó. Vocês podem não acreditar, né? Mas é essa curvinha aqui, ó. Vocês conseguem enxergar ela aqui, ó? Até que tá tranquilo, né? É que aqui ela tem o V-output low dela, né? Tá um pouquinho longe da origem, o V-output high dela, né? A gente não sabe qual que é o VDD, né? Ele tá aqui. Então, aqui na nossa tecnologia, para o projeto do nosso inversor, o que essa curva quer dizer, né? Beleza, o ponto instável dela, B, é aqui, ok? O ponto A dela é bem aqui, está bem próximo da origem, tá? E o ponto C dela está aqui. Então, quer dizer que belezinha, a gente está operando aqui, ó. Agora, imagine, né, que eu pegue a minha tensão de alimentação, de entrada, né, e dê só uma chegadinha nela para cá, ó. Eu saio aqui de 800 milivolts para 814 milivolts. Para onde minha saída já vai? Já vai para 1.6. Vocês estão vendo o tanto de ganho que essa estrutura possui? Um ganho muito alto. A gente só não usa isso em eletrônica analógica. A gente até usa, né? Eu já usei isso. No meu doutorado eu uso inversores para amplificar sinal. Porque esse aqui tem um problema muito grande de tensão de modo comum, né? Que é um problema que a gente encontra a gente tem que resolver em circuito analógico, né? Então a gente não usa muito inversor para amplificação, mas ele tem um ganho altíssimo. Então a gente usa desse ganho altíssimo para fazer alguns circuitos digitais. Okay? A mesma coisa para o lado de cá, ó. Se eu descer um pouquinho, 784 mil, quanto que já está a saída? Já está zero. Beleza? Então vamos ver esse efeito acontecendo no transiente agora, tá? Vou fechar isso aqui. Beleza, mesmo circuito. Só que agora eu fechei a malha. Igual a gente viu lá na figura. Só não vou fechar lá por aqui para não dar confusão, né? E aí eu vou pôr um nomezinho aqui. Eu vou chamar de Q um lado e um Q bar do outro, que seria o Q barrado. Q barrado. E agora eu vou ver isso no tempo, tá? Tá dando uma chiada aqui. Será que tem dois? Tinha 4 terras ali. Então, um lado eu chamei de Q, outro lado eu chamei de Q barrado. Aí a pergunta, né, até que o Pedro fez, né? Como é que isso aqui começa, né? É um transistor de lógica de passagem, não sei se vocês lembram da aula de lógica de passagem. Que eu trazia um transistor aqui, né? Só ilustrar aqui como é que seria.
Mas não vou usar não, porque eu não projetei isso, tá, gente? Teria que gastar um tempinho projetando. Botaria aqui, né, o transistor aqui nesse ponto, né, colocaria uma tensão VDD, por exemplo, aqui, né, ou então, se eu quiser escrever um nível lógico, né, imagine que eu quero escrever, né, 1 nessa célula de memória aqui, eu colocaria 1 aqui e daria um pulse de clock no gate desse transistor. Todo mundo enxerga isso? Se eu quisesse escrever 0 nessa célula de memória, eu colocava 0 aqui e dava um pulso nesse transistor NMOS aqui, tá? A gente vai fazer isso, né? Quando a gente for fazer a aula de célula SRAM, a gente vai montar uma estrutura utilizando esses transistores de passagem para isso, tá? Então agora eu vou vir aqui na minha simulação e vou criar uma simulação transiente, tá? Ela vai começar em 0. Eu vou simular, vamos lá, vou me arriscar aqui. Um segundo. Ela vai parar em 1 nanosegundo. Não vou mais fazer essa simulação DC. Quero ver outras coisas lá no meu circuito. Então, vou lá buscar, eu quero ver o que barrado. Não quero mais ver isso aqui. E vou vir aqui em Setup, Convergência, né? Esse passo aqui vocês vão ter que aprender, né? E eu vou dar uma condição inicial para aquele nó. Só que eu vou usar a ferramenta de simulação para isso, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou falar que esse Q aqui, o valor da tensão dele é 0,000001. Vamos lá, então, agora se eu fiz tudo certo, vou dar a simulação. Fechou, gente? O que aconteceu aqui? Ó? A gente viu, né, que agora, né, deu aquele tapinha, os dois saíram de 0,8, ó. E um convergiu o Q? Convergiu para 1, e o Q barrado convergiu para 0. E esse valor ficou aqui na simulação? Ficou. Beleza? O que você acabou de fazer aqui? Você acabou de fazer incríveis 1 bit de memória. Okay? Vamos ver a outra situação. Agora eu vou lá no meu Convergence Ads lá. É isso. Ao invés de colocar 0,8, eu vou pôr 799. 0,79999. Percebo que isso aqui dá certo. Então agora a gente quer ver o Q barrado, o Q indo para 0 e o Q barrado indo para 1. A gente quer ver o Q indo para 0 e o Q barrado indo para 1. Não é isso que a gente está vendo. Então, provavelmente aquele valor de entrada lá não é suficiente para isso. Setup, Convergence Ads. Baixar 0,1 mV. Então, a gente tem que ver o Q indo para 0. E o Q barrado indo para 1. Vamos ver se nós tivemos sucesso agora. Beleza. O Q foi para 0. E o Q barrado já saiu daqui de cima. Então, aquele 0 mV é muito. Né? Poderia ter tentado um 0,78, né? Os dois sair aqui, mais no meio aqui, né? Mas com aquele 0,7 lá, né? O Q barrado já começou praticamente em 1. Okay? Porque o ganho lá é muito alto. A gente viu, né, que descendo lá para 784 mV era suficiente, né? Até por ter usado esse valor que eu medi naquela simulação anterior. Okay? Beleza, então você fez aqui uma célula de memória de 1 bit.
Vamos estender um pouquinho esse conceito, já explicando algo que vocês vão ter que fazer daqui a pouco, tá? Agora imagine que eu faço isso daqui, ó. Não quero ver o que bar, não. Quero ver só o que. Não precisava ter apagado o nome, né? Quero ver só o que. Convergence. Ah, isso vai dar problema. Tem dois. Não, não vai dar. Tá certinho. Talvez tenha que ajustar o tempo de simulação aqui. Tá. O que vocês estão vendo que está acontecendo com o Nokia agora? Vamos olhar aqui, ó, esse Nokia, tá? O que está acontecendo? Ele começou a fazer o quê? Oscilar entre VDD e zero, entre VDD e zero, entre VDD e zero. Isso aqui parece o que para vocês? Alguém dá um chute aí. Ninguém? Vamos tentar deixar isso aqui então um pouquinho mais interessante. Ninguém abre o microfone aí, ia chutar, hein? Quem? Você. 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 Salva. Ótimo. Talvez tenha que ajustar o tempo. Tá. O que isso aí parece para vocês agora? O que um circuito sequencial precisa? Além de gravar a memória. Precisa de clock. Isso Eu aí tô é há um meia sinal. hora falando mutado aqui. Meia hora. Isso é clock, tá, gente? A gente começou a gerar o nosso sinal de clock. E você viu que quando eu tinha menos inversores, o clock ele não ficava tão bem definido, né? Só que a gente tinha uma frequência de oscilação maior. Então, o que a gente começa a perceber? Né? Que acrescentar inversores vai aumentar o período de clock nosso. Então, tanto que a última atividade é vocês fazerem, né, um circuito de clock, utilizando esse tipo de estrutura aqui, né, que eu acho que o período é 100 microsegundos, não, 100 nano, não me lembro. Tem que olhar lá na prática, tá? E como é que você pode, então, trabalhar essa estrutura? Isso eu não vou fazer aqui, mas já estou explicando como é que é, né? Cada inversor desse está inserindo um atraso de propagação. Vocês lembram lá que tem um tempo de subida e um tempo de descida? Cada inversor tem o TPLH e o TPHL. Então, a soma desses TPHs, TPHLs, né, vai demorar. Aqui demora um pouquinho, até que chega aqui, né, um pouquinho e atualizou aqui. Então, você consegue regular, né, de uma forma bem rudimentar o período de clock, colocando inversores, porque eles estão introduzindo atraso. E se você lembrar da equação do livro lá, né, do tempo de propagação, ela tem um capacitor no numerador. Outra coisa que você pode fazer, então, além de colocar inversores para aumentar esse tempo de propagação, é aumentar o capacitor. Como é que você aumenta o capacitor? Você pega a área dos transistores, de gate dos transistores do seu inversor e aumenta.
Então você vai lá na razão de aspecto, mantém a razão de aspecto, né, mas dobra o W, dobra o L. Você praticamente dobrou a capacitância. Não, dobrou não. Dobrou o quadrado da capacitância. Ok? Então é assim que você trabalha com isso daqui para fazer circuito tirador de clock e para fazer memória. Tá? Então o princípio básico dessa aula era isso, tá, gente? Então só para a gente fechar os slides agora, né? Bom, aqui a gente já viu isso funcionando na prática. Daqui vai se derivar, então, os circuitos flip-flop, né? Você já está implementado, por isso que eu não vou gastar tanto tempo. Né? Daqui vem o flip-flop SR, 7R7. Né? Então, agora a gente tem um Q, a gente tem um Q barrado, né? E se você pensar, né, que você está controlando, né, os níveis lógicos que estão aqui na porta não ou, ok? Utilizando o R e o S. Ok? O 7 e o reset. Depois que isso aqui está setado ou resetado, né, o nível lógico vai permanecer aqui na malha de realimentação pelo princípio que a gente viu lá da realimentação positiva em cima de um inversor. Ok? A aula era só isso, basicamente. A gente vai passar os slides agora para ver se tem algum conteúdo adicional, mas a princípio o que a gente tinha que guardar bem era isso, tá? E daí a gente deriva todos os outros flip-flops, né? Vocês viram lá quem já começou a mexer nessa prática, né? Que um vem do outro, né? Você faz um set reset, né? Do set reset você vai derivar um JK, do JK você deriva um D e um T, né? É bem simples, né? Bom, qual que é a função lógica que esse circuito aqui implementa? Se vocês pararem para pensar, ó, olhar com calma isso daqui, a gente já está vendo um Q barrado, um Q aqui, ó. O Q1 com o Q2 forma um inversor, ok? O Q3 com o Q4 forma outro. E a gente tem a entrada de um na saída do outro, a entrada de um na saída do outro. A gente tem esse desenho aqui, tá? Só que aqui ele não está mostrado no símbolo do inversor, ele está mostrado com um transistor. Então aqui dentro tem um LED. Aqui eu tenho um set e um reset com transistores de passagem, ok? Que é uma forma de você dar um start nesse circuito aqui, né? Então vamos imaginar, né, que você quer fazer aqui, né, uma operação de set. 1 no S, 0 no reset. Então você vai pôr 1 aqui, no set, e 0 aqui no reset. Para a gente não se perder. 1 aqui. Zero aqui. Ok. Esse Q6 e o Q8 são sinais de clock, né? São transistores do tipo NMOS, então quando o clock está alto, o que acontece? O Q6 vai ser um transistor de passagem, tá? Então o que vai acontecer? Ó? Pensem comigo aqui, ó. Eu tenho um aqui e um aqui. Tenho 0 aqui e tenho 1 aqui, tá? Tem alguma coisa acontecendo nesse ramo aqui? Não tem, porque esse transistor aqui, ó, o Q7, ele está cortado. Ele está com 0 de VGS aqui, ele não está funcionando. O ramo que está funcionando é esse ramo aqui, ó, formado pelo Q5 e Q6. Eu estou com um aqui, então eu estou colocando 0 aqui no Q barrado, certo? Esse terra, né, vai dar tá fechando aqui, né, para os transistores de passagem Q5 e Q6, esse terra aparece aqui, ó. Então aqui, né, eu vou ter nível lógico 0. Esse pinta. E se eu tenho nível lógico 0 aqui, esse 0 está na entrada desse inversor, o que aparece no Q barrado, no Q ali? 1. Ok? Então você fez a operação de set. Se você fizer de reset, vai dar na mesma, né? Ele vai inverter aqui, né? O 1 vem para cá, o 0 vem para cá. E aí você tem um flip-flop SR funcionando.
A topologia que vocês estão implementando de SR, ela é diferente, né? Ela é desse jeito aqui, né? Porque daqui fica um pouquinho mais fácil você derivar os outros flip-flops. Mas dá para você implementar assim também, ok? Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui eu estou explicando passo a passo o que eu acabei de explicar naquela figura, né? É que ele dá uma simplificada também naquele circuito, né? Ao invés dele usar mais 2 transistores aqui, né, ele aplica direto, né, o sinal de set e o sinal de reset aqui, né? Então, se o set aqui está em 1 e o reset está em 0, né, na hora que ele fecha o clock, né, eu venho o nível lógico 1 para cá, esse 1 está aqui, né, ele leva o Q barrado para 0. Já tinha um 0 aqui que estava vindo do reset, né? 0 aqui, 1 aqui, vai levar esse aqui para 1. Você fez o set. Pode também fazer o princípio do reset. E esse aqui é o circuito básico que a gente vai usar em memória SRAM, memória estática, porque depois que eu escrevi o valor aqui dentro, eu posso tirar o sinal de clock, eu posso levar isso aqui para 0, e o nível lógico que eu escrevi, né, vai ficar aqui, de um lado 1, do outro lado 0. Isso aqui fica aqui armazenado enquanto houver tensão de alimentação. Então daqui vem primeiro a célula de memória que vocês vão ver a nível de transistor. Ok? Então vocês já podem falar, né? Nossa, eu sei projetar uma célula de 1 bit de memória usando transistor. Bom, e aí depois ele vai derivar o flip-flop D, né? Mostrando aqui uma implementação para isso, utilizando os inversores, né? E os ciclos de clock. Infelizmente aqui parece que ele cortou a figura. Esse negócio aqui ele não tem... entendi, ele não consegue dar o... Foi transparente aqui quando eu montei o slide. Mas se você olhar o D aqui, né, você tem aqui um Φ, né, um clock e um clock barrado aqui. Okay? Então, quando um está ligado, o outro está desligado. Então, imagine que esse aqui está ligado. Né? Nesse primeiro momento, quando esse aqui está ligado, o nível D passa para cá. Então, vamos imaginar aqui, né, que você começa com D igual a 1. Né? Esse aqui é bom fazer o desenho, porque... Eita! Você tem um D igual a 1 aqui. Então, na hora que você fecha o clock, o 1 passa para cá, esse 1 invertido passa para cá, vira 0, ok? Esse 0 volta para cá, vira 1, e aí esse clock aqui abre, esse aqui vai fechar esse circuito. Aí, com isso aqui fechado, fica armazenado aqui. O 1 volta para cá, 0, 1, 0, 1, e fica aqui nessa malha de realimentação aqui. E eu consigo ter o Q, né, e o Q barrado. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de implementação, por isso que até que eu não uso muito ela, é que você não pode ter, né, sobreposição dos ciclos de clock, porque se em algum momento, né, o Φ e o Φ barrado, né, se tiver o que a gente chama de overlapping, né, você vai ter uma bagunça no nível lógico armazenado aqui, ok? Por isso que quando vocês estão implementando lá o clock do projeto dos flip-flops que eu passei para vocês, vocês estão usando um inversor. Porque significa que quando o sinal de clock inverte, no inversor ele está barrado, você não tem sobreposição dos níveis lógicos para sair do estágio mestre para o estágio escravo. Ok? Aqui está explicando que não pode ter overlap. E aí seriam os problemas para vocês resolverem no livro, tá? Bom, então a aula de hoje era isso, ela é bem curtinha. Aliás, as aulas agora elas vão ficar bem curtinhas mesmo, porque o foco de vocês agora, para mim, é trabalhar na ferramenta e entender bem o fluxo de projeto, tá? Eu já vou até encerrar a gravação.